Olá! Tá começando o 104º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunz e Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Nossa, melhor impossível. Tudo ótimo. Ai, vamos explicar, né? Eu quero saber você... Bom, você me mandou uma foto no finalzinho do dia ontem de um belo monitor com um belo wallpaper e embaixo um belo tablet apoiado num belo teclado com uma torre enorme do lado. Tá feliz, Bia? Quase. Faltam algumas coisinhas ainda. Então eu vou pedir desculpas já pra vocês, porque eu tô me ambientando agora. Minha primeira tarefa de trabalho oficialmente aqui no computador novo tá sendo agora essa gravação, porque eu só fiquei configurando, instalando coisa e ajeitando. Mas vai ser um desafio, gente. Primeiro porque é o Windows. Não ia nem falar que é o Windows 11, é porque é o Windows, né? Eu tô habituada com Mac, tô habituada... Eu falei, né, pro Marcos antes, então tudo eu fazia em Mac e as minhas coisas de programação e tal, RStudio, que eu volta e meia abria, tava lá no Mint, no Linux, e eu só fazia o dual boot pro Windows quando eu precisava usar coisas específicas do Windows, né? Então eu não ficava cavocando muito, deixava os atalhos ali, ligava, iniciava e ia direto no que eu tinha que fazer. Agora eu tô bem perdida, esse aqui é o Windows 11 ainda por cima, né? E não vou dizer que tá tudo muito fluido, mas é primeiro dia, né, gente? Eu acho que não convém fazer um review agora. Mas mais pra frente eu posso falar como é que é a vida de uma usuária de Mac desde 2005, 2004, 20 anos de Mac. E usando os outros dois, assim, os outros dois sistemas de vez em quando, assim, como um suporte para alguma coisa. E agora o principal vai ser o Windows. Mas tem Copilot em tudo aqui. Gente, onde eu clico aqui, tá um Copilot aqui. Meu Deus! É porque esse é o Windows 11 Pro, se eu não me engano. Então ele já tá aqui na barra, né, no Office, mas era o que eu queria. É isso que eu quero saber agora. Como é que vai ser essa experiência com o IA integradinho aqui? Não é o Recall ainda, evidentemente, né? Mesmo que ele foi adiado, né? Não vai vir tão cedo e não que eu faça questão, mas é legal ter o Copilot integrado aqui, embora eu use o ChatGPT também. Vamos ver se eu assino o Copilot Pro por um mês aí. Eu quero, ainda não testei o Pro, gente. Tudo que eu fazia, que eu falei nos episódios anteriores, era o gratuito. Então, tem o GPT também. Esse eu também não assinei o Pro ainda. O Marcos tá mais habituado, né? Mas agora que eu finalmente tenho um computador decente, eu posso atualizar tudo aqui. Todas as mensagens que vocês me mandaram, os links, os softwares, tá tudo salvo bonitinho aqui, gente. Tá? Não se preocupem, que eu vou olhar com calma, com carinho, as coisas que deixa eu ver aqui, dos episódios anteriores também que eu fiquei de testar. Então não se preocupem, que aos poucos eu vou atualizando vocês, mas como eu falei, primeiro dia agora, primeira tarefa oficial dele, gravação. Então vamos lá. Que orgulho que estamos inaugurando o seu PC novo depois de tanta expectativa, tanto tempo querendo. Nossa, pois é. E vai ser muito interessante ver como essa mudança, primeiro de sistema e depois do jeito de trabalhar, vai inevitavelmente fazer você ajustar um monte de coisa de produtividade, né? Seja essa adoção de coisas de Copilot que vai permear, tá permeando todo o sistema, né? Então, por consequência, vai permear todas as partes aí do seu trabalho. Seja porque, por exemplo, você tem agora o seu setup mesmo diferente, o tamanho de tela diferente, você tem essa ideia de comprar... Teclado diferente. Então, né? Aliás, minha estreia com teclado mecânico, ó. Ó, que beleza! Realmente é satisfatório, vocês tinham razão. Né? Na foto, eu me senti calmante ver a foto desse seu teclado. Eu falei, que beleza, dá pra escutar. Na foto você escuta a clac-clac-lesa dele, assim, né? Muito legal. E vai ser bem interessante. É claro que a gente vai querer saber como é que você vai se adaptar e o que vai significar, que partes você vai repensar da sua produtividade, do seu fluxo de trabalho, agora que mudou a ferramenta, né? Bom, o pessoal vai perguntar o que eu tô rodando aqui. Eu não sei se a gente fala hoje, se a gente fala semana que vem. Como é que a gente tá de pauta aí? Muito assunto?
tem assunto pra caramba, a gente já tá atrasado na pauta. Então a gente faz ao contrário, pessoal. O que vocês querem saber? gigahertz.fm/feedback, e isso ajuda a guiar a pauta da semana que vem. E eu posso deixar a foto na descrição aqui do seu setup, Bia? Pode, esse é uma Beleza. preliminar ainda, tá? Porque vai chegar o segundo monitor, Tá. mês que vem ainda, né? O que mais que vai chegar? Eu não me lembro o que mais que vai chegar. Tem mais alguma coisa, mas eu vou lembrar. O principal é o segundo monitor, né? Beleza. Então, eu tive que adaptar aqui a persiana, né? Tirei a persiana, botei um blackout, porque o meu escritório, pro bem ou pro mal, bate um sol imenso, imenso, né? E com essa onda de calor, eu tive que me mudar no verão, eu ficava lá na sala de estar, lá mudei e fiquei estudando lá, trabalhando lá, porque ficava aqueles dias que fazia 35, então eu não tenho ar-condicionado aqui, não sou curitibana, né, gente? Eu tenho ventilador, que fica empoeirado a maior parte do ano. Então, também foi esse o objetivo, sabe? Não virar um forno aqui. Se for o caso no futuro, se realmente as mudanças climáticas forem permanentes, né? Tem que botar um ar-condicionado aqui, porque sem condições de trabalhar, né? Tem 2 profissões que estão garantidas para o futuro, Bia. Removedor de tatuagem e instalador de ar-condicionado. Isso. Boa. E eu vi um psicólogo, eu vi num podcast gringo, agora não vou lembrar, gente, mas uma coisa que me marcou, que ele falou que o corpo humano é uma máquina que tem um limite de temperatura para funcionar. Eu até brinquei um dia no Twitter que eu sou igual uma enzima, eu tenho uma temperatura ótima de funcionamento. Passou daquilo, eu começo a desnaturar, igual uma proteína. E ele falou que é 27 o limite, 27 graus. E quando passa disso, a tua resposta, né, a estímulos e tal é mais lento, o teu raciocínio é mais lento. Se você percebeu isso empiricamente e tinha essa impressão, meu caro ouvinte, você não estava enganado. Isso realmente acontece. Eu não sei vocês, mas a minha, assim, minha temperatura limite, assim, para eu estar confortável trabalhando, estudando, é 20. É o teto. Se eu pudesse, todo dia seria 13 graus. Já é baixo. Mas como eu falei, isso é coisa... Gente, eu moro em Curitiba desde os 4 anos. Então eu sou curitibana adotiva, gente. Sabe, meu negócio é frio, adoro frio e funciono bem no frio. Além do mais, eu não dirijo mais, eu faço muita coisa a pé, caminho bastante. Então, pessoa que tá caminhando e se mexendo sempre, você tá sempre aquecido, né? E no inverno isso é ótimo. Eu boto um casaco assim, caminho, fico animada. Tomo um café na rua, um café quentinho, aí caminho, vou fazer as coisas. Eu me sinto muito bem assim. Agora, imagina eu sair num sol e não conseguia nem botar a cara pra fora de casa. Quando passa de 25, pra mim já é calorão, né? 25 pra mim já é calor saariano. Agora, é bom saber que a gente tem um limite de temperatura também. Eu acho que vocês aí, ouvintes, que também trabalham em home office, ou mesmo a empresa, né? A gente já discutiu aqui o dilema do ar-condicionado, né? A briga pela temperatura do ar-condicionado que tem nas empresas, né? Mas em home office você tem um controle melhor sobre isso e comece a prestar atenção no seu corpo, na sua reação, né? Veja a temperatura, compra eu tenho aqui no meu escritório um negocinho aqui, digitalzinho, que tem a hora, o dia e tal, e tem a temperatura do quarto também. Aqui agora está exatamente 21. Já passou um pouquinho do meu limite. Mas hoje está previsto fazer um calorzinho maior, né? E tá tudo fechado aqui também, deve ser por isso. Então prestem atenção na temperatura ambiente, no seu escritório, no seu home office, e veja se isso não está impactando o seu desempenho. Né? Muito além dos extremos, que a gente realmente percebe os extremos, né? A gente não consegue fazer nada nos extremos de temperatura, mas veja essas oscilações menores. Anote a temperatura do seu ambiente e faça uma anotaçãozinha ali como se você se sentiu. Se foi mais produtivo, menos produtivo, mais cansativo, mais sonolento. É importante a gente entender como a gente funciona também. Muito bem. Agora, Bia, diz pra mim o quanto você se arrepende de não ter vendido todos os seus pertences, sua casa, carro, computador e investido na NVIDIA
No começo desse ano, só para poder valorizar 180%, ou nos últimos 5 anos, com 3.500% de valorização. Nossa, eu tô pensando nisso e pensando na minha placa de vídeo nova. Que, aliás, vamos ver quem que adivinha qual que é a minha placa de vídeo nova? Boa! Eu acho que vocês vão se surpreender. Vai ser uma surpresa. Acho. Vamos ver. Mandem aí uma mensagem pra mim no Telegram, @BiaCunz, e mandem lá na Gigahertz também. Eu acho que é uma... Bom, vou ter que dizer que é NVIDIA, né? Não tem como escapar disso. É. Mas não posso falar mais nada, gente. Eu quero ver se vocês acertam. Boa. Só deixa eu falar uma coisa, gente. Os sonhos de um nerd, de um geek, quem ama tecnologia, são infinitos, mas os recursos são finitos. Pois é uma vida de escolhas. Processador, claro que todo mundo quer um i9, né? Mas eu peguei um i7 e já tô feliz, porque a minha meta realmente era um i7. Agora, eu quero saber da placa, o que vocês vão achar e por quê. Por que vocês acham que eu escolhi aqui. Lembrem do meu trabalho, lembrem do que eu faço. Não sou gamer, gente. Ainda, agora que você tem um PC, Bia, agora é um caminho sem volta. Não, esse teclado aqui... Ainda mais seu teclado tem luzinha. Você é obrigada agora a virar gamer. Seu teclado tem luzinha. O teclado, gente, eu já posso falar, porque muita, deixa eu pegar a caixa dele. Mas muita gente mesmo me recomendou ele. Porque eu nunca tive um teclado mecânico, muito menos gamer. E eu tinha medo também de não me adaptar. Eu falei, puxa, não quero gastar muito e tal. Aí me recomendaram um do AliExpress. Me mandaram fotos. Aliás, obrigado a todo mundo que mandou lá no Twitter pra mim. É o Mechanic, uma coisa assim, K500. Se vocês entrarem no AliExpress, ele é simplesmente o mais vendido do AliExpress inteiro. Eu levei até um susto, tinha mais de 10 mil vendas, aí nota alta. Falei, acho que eu vou comprar esse mesmo, né? E quanto eu paguei? Peguei a última promoção, paguei 100, e preciso ver exato o valor, mas acho que foi 120 ou 130. Então é um preço bem simpático, assim, para um teclado mecânico, para quem não conhece nada, não entende nada. Eu fui pesquisar sobre switch também. Você tem o switch que é mais barulhento, né? Que tem mais sons, assim, mais variação de som. E a tecla é mais sensível também, que é para gamer, né? E tem o switch que é mais suave, um pouco mais silencioso, que foi esse que eu peguei, né? Porque eu não sou gamer. E até agora, primeiro dia, né, gente? Ele dá um efeito muito bonito aqui no escritório. Isso eu posso dizer. Ainda mais que eu tenho umas lâmpadas, umas coisas de menina aqui que faz uns efeitos bonitos aqui no escritório e o teclado combinou. Mas fica a dica aí, então, é esse Mechanic K500, se vocês entrarem lá no teclado no AliExpress. Teclado Livre tá aí, um bom site, hein, Bia? Eu ia falar no Mercado Livre. Eu quase comprei no Mercado Livre, mas Teclado Livre, nossa senhora. Se vocês entrarem no AliExpress, ele vai estar lá como o mais vendido, tá? É o K500. Então, se vocês querem fazer um teste, uma experimentação, ver se vão se adaptar e não quer, quebrar o porquinho para comprar um teclado mecânico, comecem por esse aí que vocês vão gostar. Maravilha. Muito bem, deixa eu começar aqui com os follow-ups, com quase 15 minutos de episódio, para trazer para vocês o que vocês mandaram aqui pra gente. Eu quero começar com o fato do ChatGPT não saber contar, a gente comentou por que isso acontece, etc. E o Alisson mandou que ele percebeu isso porque ele tem um passatempo quando tá dirigindo, que é gostar de formar palavras com placas de carros, e eu vou dizer que eu faço a mesma coisa, a Larissa não aguenta mais. Ele falou que um dia pediu pro ChatGPT fornecer uma lista de palavras que poderiam ser boas placas de carro, seguiu as regras lá, umas que ele colocou, e as regras da lógica, né, das novas placas aqui do Mercosul, etc., aqui do Brasil, e não acertou uma. Ele falou que o ChatGPT errava tudo, desobedece regras, então é isso, né? Ele fala, ó, você é a primeira, a terceira, a quinta caractere tem que ser desse jeito, aí o outro tem que ter um i, um o, esquece, ele não consegue fazer esse tipo de conta mesmo. Gente, a gente tem que entender para que servem esses modelos, né? Quando a gente entender melhor, assim, como é que ele funciona, o que ele pega como referência, o que ele aprende, que informações que ele usa para trabalhar e dar a resposta dele, a gente entende melhor. Mas tem muitas coisas que realmente ele não é legal, eu nem me atrevo a procurar. A gente fala muito do GPT, fala do Copilot, mas a gente não fala tanto do Gemini, né? O Gemini, como queiram. Mas ele estando integrado nas buscas, eu não sei como é que... Você tá por dentro disso, Marcos? O pessoal tá usando mais, estão tacando muita pedra nele ainda. Porque eu realmente... Eu mexi bem pouco, pretendo mexer mais nele agora, que estou devidamente equipada aqui, mas o pessoal falava muito mal e eu via pouca gente testando.
Virou um meme por 5 dias o lance de que ele só gera a resposta errada, ele não se ajudou porque deu um negócio de comer pedra e botar cola na pizza. Foram respostas de verdade que ele deu, que obviamente, né, pelo amor de Deus, estavam erradas. Certo. Logo depois, o pessoal começou a usar template pra fazer respostas absurdas, etc. Aí degringolou, virou mais a piada do que uma crítica ao recurso. O Google, esse negócio, pra quem não sabe do que estamos falando, eles anunciaram na Google I.O. o lançamento nos Estados Unidos de uma função chamada AI Summaries. Então, o Google usa com IA generativa, consulta que ele faz direto nos sites, lê o que você perguntou, lê os sites e responde já pra você, o que é um problema pros sites, porque as pessoas deixam de ir no site, apesar de ter link, que linka pra lá, etc. Ninguém vai, né? Aí é uma outra discussão que a gente pode ter no outro momento. A ferramenta mesmo, como o Google costuma fazer, né, a IA generativa de imagem, que gerou diversidade onde não tinha, na parte histórica, etc., eles falaram, a gente tem aqui, o modelo tem dificuldade de entender e separar perguntas sarcásticas e irônicas de perguntas sérias e de verdade. Então ele toma uma pergunta sarcástica como uma pergunta séria que você está fazendo, e aí danou-se, né, porque ele vai buscar, ele estava caçando, sei lá, respostas a partir do The Onion, que é tipo sensacionalista, sabe, aquele site que tira sarro. O Reddit, que não é exatamente o melhor poço de inteligência da humanidade, né? Então, não, mas isso é um problema. The Onion engana muita gente há muito. Eu lembro que tinha uma época que todo mundo caía. Demorou pra aprender, né? Pro pessoal aprender. Era que nem o Cocada Boa aqui no Brasil, né? É verdade. Fazia aquelas pegadinhas, virava um trend e ia pra mídia, todo mundo ficava apavorado e tomava como verdade. É o equivalente ao Cocada Boa, é o The Onion. E se a inteligência artificial ainda tá caindo no Onion, acho que ela não tá tão inteligente assim. Então, assim, o que aconteceu foi, passou o efeito novidade, haha, vamos brincar, etc., não se fala mais sobre isso. O Google segue lá fora com isso disponível, tem teste em alguns lugares, pra mim, por algum motivo, tá disponível, e, assim, ele responde, parece certo, aí é que nem o ChatGPT, né? Você pega a informação e você, com esse direcionamento, vai atrás dessa informação pra saber se é verdade ou não. Uma outra consulta, tudo bem, né? Mas coisas mais sérias vale a pena sempre checar. Eles seguem lá, do lado deles, tentando melhorar a confiabilidade, tentando entender o que é piada, o que não é, o que é um comentário sarcástico, né? Tipo, botar cola na pizza de uma coisa que talvez seja até bom não falar. Mas tá nesse pé. O negócio ainda existe. Ninguém mais fala sobre isso porque passou a novidade. Ele ainda comete alguns erros, mas sempre esteve mais sob controle do que pareceu naquele começo. Mas está mais sob controle do que parecia naquele começo. Pois é. Agora a gente vai acompanhar aí, à medida que as coisas se popularizam, né? E eu acho que uma coisa que vai ajudar muito, Marcos, são as ferramentas de checagem de inteligência artificial que estão se popularizando. Aliás, eu recebi aqui de muita gente no Twitter, desculpa não poder citar arroba por arroba, mas eu deixei anotadinho aqui para poder passar para vocês. Vídeo, gente, tá chegando direto, chegou até um dizendo que ia começar a ser taxado o Pix, com um jornalista da Globo lá num deepfake lá, bem sem vergonha, diga-se de passagem, mas já é o suficiente para enganar o pessoal mais leigo. Então, esse site aqui, você vai lá na barra de busca, escreva scanner.deepware.ai. Ele pega esses vídeos, né, você joga o link lá, né, para ele checar se é ou não gerado por inteligência artificial. E ele vai te dar a resposta. Então isso já é um primeiro passo e eu recomendo que vocês distribuam, compartilhem sem dó esse link aí para os seus familiares que ficam mandando tigrinho, que ficam mandando notícia falsa, tá? Então, repetindo aqui, Scanner, eu não sei o nome do site, mas esse é o link direto, tá? Scanner.deepware, né? DEEPWARE.ai, de Artificial Intelligence. Beleza. E lá ele checa pra vocês, tá? As de vídeo estão começando a popularizar não, mas tá todo mundo começando a chegar em resultados bons, tá testando. Tem o próprio OpenAI anunciou o Sora no ano passado, eu acho, no comecinho desse ano. O Google anunciou na Google I.O. acho que chama View, né? V-U-E, e aí soa como View, o cacófono. View, teve a Luma também, que anunciou a Dream Machine, e essa o pessoal tá usando já. E com essa você pega uma foto e fala assim, faz um vídeo tendo como frame inicial essa foto e, pira aí, o que aconteceu nos próximos 15 segundos? E aí, o pessoal usou aquela foto do DiCaprio feliz andando, aquele meme que viralizou há uns anos, e botou ele dançando. Assim,
não tem o resultado, técnica, não engana ninguém, é muito ruim porque tem um monte de, um braço vira uma perna, aí daqui a pouco vira um blob, uma amálgama de nada, daqui a pouco é pessoa de novo, né? Usaram pra fazer fotos tipo, tá aqui o Mark Zuckerberg do lado do Sam Altman, no evento, sei lá. E aí, o que aconteceu depois? Faça-se uma pancadaria, e saiu se batendo, mas fica tudo muito estranho, né? Mas isso viralizou aí há uns dias, então essas IAs de vídeo, nesse ano deve acontecer a mesma coisa que aconteceu com as IAs de imagem e de texto nos outros anos. Deve popularizar, deve ter um monte, tá ficando mais barato treinar, fazer e disponibilizar isso, então é um problema porque gera você ter, sei lá, a OpenAI tá fazendo a lição de casa dela, eu espero, né, para evitar mau uso, etc, mas startup menor terem recurso para impedir mau uso, mas tem vontade de lançar a ferramenta. E é essas que o pessoal vai usar para fazer esse monte de golpe. Eu já vi golpe de Luciano Huck, de Jornal Nacional, tem monte que tá aparecendo por aí. E o acabamento nem é bom. Você vê, você bate o olho, você vê que a boca tá meio estranha, tá tudo estranho, mas não interessa. Pra quem quer espalhar isso aí pro grupo da família, falar, a Globo, já põe aí, né? O governo, pronto, não precisa ser verdade, precisa existir. A gente cansa, né? Nossa. Então esse é um problema, né? E lá na rádio também, a gente não vence desmentir tudo, porque essa parte de cápsula de não sei o que, de emagrecimento e dermo cosmético, colocam o deepfake do Drauzio Varela, que passa uma credibilidade, né? A pessoa de mais idade acredita, gente, né? Sim. Por mais que a gente tenha aquela sensibilidade de perceber que é geração artificial, né? A gente já tem aquela manha, mas pessoa de mais idade não tem essa manha. É a voz da pessoa, a cara da pessoa ali, ela vai acreditar. Então a gente não vem se desmentir tudo, né? Toda hora chegando coisa, gente, não é verdade, tal. Então eu prefiro realmente passar os mecanismos para que vocês mesmos chequem e eduquem seus familiares, né? Para ter mais segurança e desconfiar mais das coisas. Ligar o desconfiômetro. Treinar o pessoal que não dá nem se for vídeo para acreditar mais, porque hoje é mais fácil fazer o negócio do que o negócio ser verdade. Então... E Brasil é vídeo, né? A gente fala de texto. Sim. Mas esse texto é por IA. A gente que trabalha com texto, a gente já percebe, né, Marcos? Às vezes eu leio abro uma matéria, alguma coisa, cheirinho de IA nisso aqui. Testando o Twitter, que tá muito na moda agora, publicar artigos inteiros no Twitter. Mesma coisa, eu já começo a ler aquilo e falo, nossa, mas... é IA, né? Claro. E se você conhece, às vezes, a pessoa que escreve, eu conheço pessoas que escrevem há muitos anos, eu vi o pessoal aí de várias revistas de Mac, que eu curto, adoro, que você participa também, Marcos. A gente pega o estilo da pessoa, a gente sabe quem escreveu pelo estilo. Sim. Né? Então, quando isso começa a se perder, você começa a ficar meio assim, é tão impessoal, tá? Mas isso é exigir demais pro nível brasileiro. O Brasil é vídeo. Tá? Brasil é TikTok, é Stories e Reels. Então, quanto mais curto, mais bem feitinho você fizer o golpe ali, mais gente vai pegar, arrasta pra cima, clicou, quando viu já tá comprando. Eu já espalhou, né? Pois é. Então todo mundo por de isso olho que eu prefiro, exato, eu prefiro que vocês distribuam esse link, o Marco vai deixar na descrição aqui, né, Marcos? E o pessoal compartilhe sem dó. Beleza. Seguindo com os follow-ups, na semana passada eu falei sobre aquele artigo que eu escrevi pro Mac Magazine sobre como eu tava torcendo pra IA da Apple ter um monte de API pra poder colocar em aplicativos, etc. Veio uma parte disso que foi uma boa notícia. E o Fábio falou o seguinte, no artigo você diz que existem, e aí tá entre aspas, aspas pra mim mesmo, né? Inúmeros ótimos apps de controle de tempo de tela com funcionalidades muito mais avançadas do que o recurso nativo. Alguns desses, inclusive, são usados como acessório de segurança. E o Fábio ficou curioso para saber essa parte de segurança, né? Ele queria saber se eu posso citar alguns apps que fazem isso, o recurso de segurança a partir do tempo de uso. E ele falou, meu objetivo seria um app que restringisse completamente o acesso de outros, como, por exemplo, a pasta segura da Samsung. Uma boa notícia é que agora no iOS tem uma pasta segura, você vai poder colocar aplicativos ali, você só consegue abrir essa pasta com o Face ID, com o Touch ID ou com a senha do dispositivo, e o aplicativo não aparece nem na busca, nem informações dele, assim, isso é um atrito a mais, né? Eu até brinquei no Threads, né? Se o bandido pede a senha do iCloud na hora de roubar o telefone, vai pedir, ou você desbloqueia, ou vai pedir a senha do aparelho, então é um atrito. Esquecer o aparelho no bar, sei lá, né? Os aplicativos estão mais seguros estando na pasta oculta. Dito isso,
tem 2 apps que os ouvintes do Área de Transferência recomendaram que fazem isso, que são o Cape, eu vou deixar na descrição aqui o link, e isso foi mandado pelo Rodrigo Rodrigues, que falou, além de esconder completamente os apps no iPhone, ele também usa essa API do tempo de tela, e funciona muito bem, e ele tem, inclusive, um modo de camuflagem, daí o nome Cape, né, que faz com que esse app pareça um app de notas. Então ele fica ali, não dá para ter suspeitas de que é esse app que está controlando, impedindo acesso a outros aplicativos, etc. E existe também, isso foi mandado pelo Luiz Andrade, o Screen Time Control. Mesma coisa, você consegue desaparecer com o aplicativo do telefone, você escolhe os aplicativos, etc., isso apoiado na API de tempo de uso. Isso é uma coisa que não tinha nativo, agora tem com essa função de pasta escondida que vai ter no iOS 18, mas tá aí, eu vou deixar o link desses 2 apps na descrição, porque pode ajudar bastante gente aí que queira fazer mais ou menos a mesma coisa. Muito bem. E ainda sobre essas IAs da Apple, o Alexandre Araújo falou que essa integração tão grande, né, de sistema mesmo com o ChatGPT, lembrou para ele o tempo de iOS que integrava ao Twitter, tinha integração direto com o Facebook também. Ele falou, até olhando para frente, já vejo governos, especial da comunidade europeia, de onde é o Alexandre Araújo, questionando por que a Apple não deixa a pessoa escolher quando quer usar qual IA, né? Que era uma expectativa que eu tinha. Torço ainda para ter uma loja de LLMs. A Apple deixar escolher. Ele falou, alguma coisa tipo o buscador padrão do Safari. Sim. Eu até vou deixar na descrição um texto que eu escrevi pro Mac Magazine justamente defendendo isso. Tem que ser uma loja de LLMs, porque o Perplexity funciona de um jeito, o ChatGPT de outro, o Google Gemini de outro, sei lá, o AI Search do Arc de outro. Se tivesse como integrar essas coisas ao sistema, seria perfeito. Isso não veio, apesar de que a Apple disse que neste momento a parceria é com o ChatGPT, mas sem dar detalhes falou, vamos ter outras parcerias, vamos ter outras possibilidades mais pra frente. O Google Gemini falaram várias vezes que provavelmente vai ser uma delas, então isso parece estar relativamente sob controle. Vamos ver o detalhe, como é que é? O diabo está nos detalhes, na implementação. E, Bia, um complemento, ele falou o seguinte, um comentário atrasado, o Alexandre falou, sobre o Language Tools, eu uso já faz uns anos a versão Premium e gosto muito. Ele segue, escolhi ele ao invés do Grammarly devido ao suporte de mais idiomas e também o preço mais baixo. Eu acho ele complementar ao ChatGPT, uso para conseguir gramática melhor, tons mais ou menos profissionais e sinônimos. A Microsoft, a Microsoft tem o editor do Word, mas eu acho ele muito fraco. A ideia é fazer a mesma coisa, mas não gosto do resultado. A integração ali no Office é uma coisa que está começando, ainda está engatinhando, mas muitos serviços online já permitem integrar o Grammarly, que é muito legal. Eu testei ele já faz um tempinho, muito bruxesco. É aquele que você olha e parece bruxaria, né? Mas ele é perfeito para inglês e alguns outros idiomas, português nem tanto. Então aí entra o Language Tools, né? Já que tem suporte a mais idiomas e também o preço mais baixo, realmente parece uma boa ferramenta adicional, né? Um complementar ao ChatGPT. E quanto à Apple não deixar o usuário escolher a IA que ele quer, bom, isso é típico da Apple, né? Eles não deixam a gente escolher nem os conectores que a gente usa nos nossos equipamentos. Mas é interessante que a comunidade europeia está questionando isso e as legislações estão começando a prestar mais atenção ao poder de escolha do usuário, o usuário ter mais opções, né? Ter mais controle sobre seus próprios dados, seus próprios dispositivos. Então, é uma discussão bem legal que está tendo aí e eu acho que a Apple vai ter que ceder em muita coisa ainda no futuro. Vamos ver como é que vai ficar essa parceria deles com a OpenAI aí, né? E como é que eles vão resolver essa pendenga aí, tanto Apple quanto legislação. Sim, porque a OpenAI oferece hoje em dia, primeiro, ChatGPT, ele já é top of mind, né? Você pensa em IA generativa, se você fala ChatGPT, ele é quase a representação de uma categoria tipo, sei lá, Gillette ou Bombril, né? Ou Band-Aid. Então, ao invés de ter que explicar que existe ChatGPT, pronto, todo mundo sabe do que estamos falando, até quem nem sabe que o ChatGPT é da OpenAI, né? Ficou já... já caiu, todo mundo sabe que isso existe. Então, essa parceria da Apple ela é estratégica desse jeito. O iPhone tem ChatGPT. Se a Apple fizesse uma parceria com uma startup desconhecida, iam falar o quê? O iPhone tem ChatGPT. Ia ser a mesma coisa. Então, faz direto com o principal, né? O que é ótimo. O problema, o risco para a Apple com essa parceria é que a OpenAI, ela
ela é mais... Ela tá mudando, né? Ela tá evoluindo, ela tá amadurecendo, ela tá envolvida agora em polêmicas. Teve a da Scarlett Johansson, que foi uma não lêmica, como a gente gosta de brincar no ADT, que o pessoal inventou mais a polêmica do que foi de verdade. Ela tá se preparando, né, internamente lá, o Sam Altman, que a OpenAI, ela é uma subsidiária, basicamente, dela própria, que era sem fins lucrativos. Eles têm essa divisão dela de produto, que é com fins lucrativos, mas tem um limite, etc., E eles não querem mais isso. Eles estão pensando em IPO, já está fazendo movimentação para isso. Saiu esses dias a notícia de que o Sam Altman, acho que ele conversou com potenciais investidores, falou com alguém que a OpenAI quer se desfazer desse lance da parte de ser sem fins lucrativos. Então, ela vai mudar. A OpenAI daqui a 1 ano, daqui a 5, vai ser bem diferente e eu não tenho dúvida de que ela vai ser vista como a inimiga da humanidade, assim como o Facebook, assim como, né, sei lá, a Meta, ou redes sociais, etc. Vai ser um processo, né? Então, para a Apple, essa parceria ela é muito arriscada do ponto de vista de percepção. É como se a Apple fizesse uma parceria hoje em dia com, sei lá, o X. E muita gente fala, como que vocês podem fazer parceria com a empresa de um... Então, isso vai chegar, tá no horizonte. A expectativa da Apple é depender menos da OpenAI e fazer isso mais rápido do que a OpenAI pode mudar a ponto de virar uma vilã aí para a humanidade, né? E parcerias com outras empresas, abrir o iPhone e dar a opção de escolha, pode ser uma alternativa, mas que até que isso chegue, vai ter notícia estranha sobre as duas empresas. Vai. É só acompanhar, gente. Vai mudar muita coisa ainda. Agora, sobre ensino à distância, um ouvinte anônimo falou o seguinte, que fiz parte do planejamento de um grupo educacional grande e depois trabalhei em 2 universidades menores. Na última, fui gerente da divisão de EAD. Resumindo o cenário, eles reduziram a quase 0 a participação de professores em aulas síncronas ou assíncronas e reduziram a remuneração da produção de disciplinas. Eita. Tudo aí ele colocou entre aspas, auto-instrucional e algumas instituições de ensino superior usam correção de questões por IA desde 2019. E ele complementa falando que o MEC vive sendo enganado em relação a isso. Então... Ô, caro ouvinte anônimo, não é bem enganado. Eu acho que eu sei quais são esses grupos grandes que você está falando. Pelo menos eu tô com 2 em mente aqui, que eles são bem agressivos comercialmente. Eles compram faculdades menores. Compraram uma que eu dava aula aqui em Curitiba também, tá? Mas depois que eu saí. E, bom, o método deles basicamente é reduzir preço ao máximo, reduzir gastos. Então eles automatizam tudo. Ser humano, né? Professor de carne e osso é um gasto que eles querem evitar. Então, o EAD para eles é excelente no sentido de deixar aulas gravadas, deixar cursos prontos e reduzir o mínimo as aulas síncronas, né? E assim eles fazem também vamos dizer assim, um jeito agressivo de cooptar alunos também com mensalidades bem baixas, facilidades pedagógicas e, enfim, trocando em miúdos. Você não precisa se esforçar muito para fazer o curso, né? E, infelizmente, 2 desses grupos, eu sei que eles são bem amigos de governos, no plural aí, então, aqui é o Brasil, né, gente? Então, tem aí um pouquinho de vista grossa, assim, o pessoal passa um paninho de propósito. Agora, quanto à correção de questões por IA, isso eu acho ótimo, porque o professor não ganha na hora a aula para corrigir questão. Quanto mais inteligente for o sistema de correção, melhor. O filé mignon realmente é preparar e dar a aula, sabe? É isso que tem que ser bem valorizado. É o que mostra o talento, a qualidade do professor na sua profissão, né? São as aulas mesmo. E isso deve ser muito bem remunerado. Agora, tarefinhas aí, correção e portais com tarefas pedagógicas, isso é legal, a pessoa faz as atividades no ritmo dela, né? Muita gente trabalha, então opta por essas modalidades de ensino para poder encaixar melhor na sua rotina que é puxada, então faz os exercícios, tudo no seu ritmo ali, e só não pode facilitar, digamos assim, né? Passa todo mundo no automático, que aí vai cair muito a qualidade e a formação desses profissionais, mas de resto, é isso, concordo com o que você falou, caro ouvinte anônimo. E só um complemento aqui que eu acho importante fazer, tá? Para quem o ensino à distância é a única opção,
maravilha, você está fazendo um curso superior, etc. Eu só quero pontuar isso porque a gente brincou com o negócio de ensino à distância de fisioterapia há uns dias, né? E a gente teve feedback sobre isso, a gente repercutiu. Mas só quero pontuar que não falta sensibilidade a quem essa é a única opção e pode ser a diferença entre fazer um curso superior ou não. Mas ainda assim, e isso vale até para faculdades presenciais, né? Há faculdades e faculdades, e muitas não, né? E há faculdades que não levam tão a sério a própria responsabilidade de ensinar, e tá aí o feedback desse ouvinte anônimo mostrando que quando ele esteve envolvido diretamente no gerenciamento disso, ele não gostou do que ele viu. Então há muitas situações aí, mas quando essa pode ser a diferença entre você ter um curso superior ou não e a sua única alternativa, nada mais certo do que ir atrás, tá? E confie mais nas recomendações de pessoas que cursaram, amigos, pessoas próximas, os seus grupos aí de trabalho, grupos de amigos, até a nossa comunidade aqui do área de trabalho. Vocês podem também trocar informação, essa aqui é legal, essa aqui é fria, cuidado, né? Então, é isso aí. Vale o boca a boca. Boa. E Bia, sobre ouvir podcast em velocidade dobrada, a Sandra Martini falou: fiquei feliz demais em saber que a Bia e o Rambo não são adeptos do 2x. Sempre me senti um ET por eu nunca ter ouvido ou assistido a algo em 2x, e agora não me sinto mais tão isolada nessa questão. Ai, Sandra, possivelmente somos 3 ETs agora, então. Não, mas a gente discutiu bastante isso, né, nos episódios anteriores. Quem não ouviu, volte lá, ouça de novo, né. Mas eu ouço algumas coisas aceleradas. Como eu falei, as aulas que eu gravo aqui no Samsung Notes, algumas coisas no YouTube, mas assuntos que eu já conheço e eu volto para trechos que eu quero rever. Eu já sei o que a pessoa vai falar, mas eu quero me certificar de alguma outra coisa. Então não tem problema nenhum nisso, né? Agora ouvir um podcast inteiro, ouvir um vídeo inteiro, uma música. Gente, música, série, tem gente que assiste isso acelerado. Não entendo o propósito de você assistir um filme, uma série em 2x. Né? A não ser sobrar mais tempo para ver mais séries em 2x. Por isso que vocês estão ansiosos. E aliás, eu tô terminando de ler o livro do Jonathan Haidt, que eu prometi para vocês. Olha, muito bom. Legal que ele apresenta propostas também, né, da geração ansiosa. O livro se chama Geração Ansiosa, né? Então, em breve eu vou fazer um resuminho aqui, passar pro Marcos também. A gente vai discutir algumas coisas, principalmente no campo das propostas de melhorias, porque o problema a gente já reconhece, a gente fala bastante aqui nos episódios, né, Marcos? Mas o livro é muito bom e recomendo. Vai falar disso também, de ver coisas aceleradas. Bom, vai ter o link aqui para quem quiser saber mais sobre o livro do Jonathan Haidt. E eu quero falar agora sobre acompanhamento de exercício, que foi um assunto que a gente trouxe há algumas semanas aqui, falamos na semana passada também, chegou um feedback do Marlon Serosino, que inclusive mandou, por mais que eu goste do Notion, tenho que concordar que o pessoal faz mesmo parecer uma seita. Então não tô sozinho sobre isso, mas ele mandou um feedback sobre exercícios, e antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a área de trabalho, e segue oferecendo até 4 meses de graça para experimentar e para usar depois de assinar o plano anual, indo em expressvpn.com/adtrabalho. Você já sabe tudo o que eu vou falar, mas preste atenção porque hoje pode ser o dia que você fala, tá aí, vou assinar. Se você usa internets na rua, seja de hotel, seja de shopping, seja do avião, do aeroporto mesmo, seja qualquer internet que você não controla. Você não controla, né? Não dá para saber, primeiro, se a segurança está em dia, em segundo lugar, que parcerias foram feitas para disponibilizar essa internet de graça para você. Geralmente os dados são o preço, são como você paga para acessar essa conexão, e isso é enviado ou para instituto de pesquisa, ou vai saber, né? O lance é, você teria que poder dizer não use meus dados. E se você rotear sua conexão pela ExpressVPN quando for usar essa internet aberta, você diz não. Você não deixa, na verdade, nem a ExpressVPN sabe o que você está fazendo, assim, os servidores que você acessou, né, os sites, os aplicativos, os streamings, por quanto tempo, etc., porque tudo passa a ser criptografado. E uma coisa bacana é a seguinte, isso é muito bom para streaming, porque se você se conectar ao Max, que é como eu faço, pelos Estados Unidos, roteando a conexão da VPN, da ExpressVPN, né, pelos Estados Unidos, você vê o catálogo de lá. E ele é diferente daqui do Brasil, tem conteúdos diferentes, tem bem mais coisa, então isso vale não só para o Max, mas Netflix também, YouTube também, streaming de áudio também, e o contrário também acontece. Tá lá fora, quer ver uma coisa no YouTube que só tem aqui no Brasil, não está disponível, não dei o direito para exibir na sua região,
Beleza, eu enrotei a conexão ExpressVPN Brasil, você assiste a esse conteúdo. Agora a parte mais legal é a seguinte, se você for em expressvpn.com/adtrabalho ou para facilitar, tocar ou clicar no link na descrição do episódio, você ganha para começar um mês de graça para testar, ver como é fácil colocar no seu telefone, no tablet, na TV, dependendo do modelo, no Apple TV agora, no roteador de casa para todo mundo já direto ao mesmo tempo, tá já com a conexão mais protegida. E aí se você assinar o plano anual, ao final dos 12 meses, antes de renovar, você ganha 3 a mais, estende por 3 meses de graça, só porque você foi em expressvpn.com/adtrabalho. Eu uso faz um tempão, faz anos já, confio bastante, nunca me deixou na mão, gosto muito do serviço deles, expressvpn.com/adtrabalho. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz. Gente, esse negócio de loja falsa tá um problema. Se você usar VPN, vai desaparecer tudo, principalmente coisas do Google, do YouTube. É muito link de loja falsa, gente, é assustador. E como é que você vai educar seus familiares, seus filhos, seus pais, principalmente pessoas mais de idade, assim, eles clicam, vão lá e compram, já aconteceu comigo. E para você não ter que fazer uma coisa tão radical igual eu fiz na minha mãe, que é proibir ela de comprar online e comprar só em marketplace, a solução é colocar o ExpressVPN lá no roteador e aí todo mundo passa a ter uma navegação mais segura. Até a qualidade dos anúncios muda. Muito serviço de IA apareceu para mim por patrocinado, assim. O Grammarly é um que aparece com muita frequência também, né? Muito melhor do que esses jogos de tigrinha, essas coisas esquisitas aí que influencers suspeitos vendem, que tá uma febre. Então a gente realmente fica muito estressado, muito ansioso, e navegar com mais segurança vai reduzir o estresse, não só seu, mas da sua família inteira, sabendo que seus filhos estão mais tranquilos, seus pais estão mais tranquilos, você fica mais tranquilo também. Então aproveitem essa oportunidade com essa promoção da ExpressVPN para navegar aí um mês de graça, conhecer o serviço, ver se vocês se ambientam, ensina as pessoas da sua família a usar e ficar mais tranquilo. Agradeço muito a ExpressVPN por patrocinar o Área de Trabalho. Muito obrigado e vamos lá. O Marlon Ceruzino falou o seguinte, sobre aplicativos para acompanhar exercícios, ele falou que usa o Strong. A versão dele para Apple Watch é totalmente independente do iPhone e gosto muito da interface e das funcionalidades do app, que é claro, vai ter link na descrição para quem quiser dar uma espiadinha. A gente tinha falado dele já, né? Então fica a dica aí, deixa eu anotar também. Só que ele é só para Apple Watch? Será que tem para Android? Eu vou dar uma espiadinha para conhecer, porque muita gente está falando do Strong e realmente, nossa, a melhor coisa é você ir pra academia só com seu smartwatch, não ter que levar telefone, nossa, ainda mais no meu caso aqui, academia 2 quadras aqui de casa, você não quer ficar levando um monte de coisa, né? Garrafinha na mão e só, né? Não quer ficar levando um monte de tranqueira. Então você ter só um dispositivo no seu braço que já cuida de tudo, com certeza é um upgrade bem interessante aí para monitoramento. E follow-up em tempo real tem para Android. Então vai ter os dois links aqui, da App Store e do Google Play. Beleza, já está na minha lista. Boa, e seguindo aqui agora falar sobre hábitos de sono, porque a gente é um assunto perene aqui do Área de Trabalho, e o Matheus Rodrigues falou o seguinte, eu passei a dormir às 9 da noite ao invés das 9h30, e mantive aqui, tenho que acordar às 5, e já faz 2 dias que as minhas enxaquecas sumiram, meia hora a mais, e os resultados são bons demais. Ele falou que todo dia acordava com enxaqueca, e às vezes passava o dia todo com dor intensa na cabeça. E, Bia, ele falou também, pra complementar, que ele achou sua conta no Instagram e que é uma máquina do tempo. Tem 2 lá, tem @biacunz e @vestibulando aos 40, que eu fiz pra monitorar como é que eu voltei a estudar pra fazer vestibular, Enem, e cursar uma faculdade, um curso superior, uma universidade pública depois dos 40 anos. Então tem bastante dica lá pra quem quiser. É uma máquina do tempo, mas as dicas continuam válidas, tá? Agora, quando eu voltar rotineiramente a usar Instagram, no momento não dá, Matheus. Tá tudo parado lá, tá cheio de teia de aranha. Infelizmente, não encaixa na minha rotina, né? Eu preciso muito de rede social pra informação, assim, também. E o X, né? O Twitter, é onde eu controlo melhor o que eu consumo. Por isso que eu continuo lá. Instagram realmente é um problema. Mas quem sabe um dia eu não volte, né? Boa. Agora, quanto ao hábito de sono dele, aquilo que a gente já tinha falado, né, gente? Às vezes você tem problemas que você nem tem noção da onde que vem, mas o simples fato de você regular o seu sono
os problemas somem. Acordar com mau humor, dor de cabeça, aquele negócio de demorar para pegar no tranco de manhã, que muita gente tem, né? Às vezes colocar uma cortina, como eu falei, aquela que é translúcida, né? Que é não é um blackout, né? É uma... Ela não tira totalmente a luminosidade, mas ela filtra e ela dá privacidade. Então ela é muito, muito agradável, assim, no sentido de ser compatível com o seu ritmo biológico. Então você vai acordando devagarinho, sem perceber, né? Conforme o dia vai clareando, então você acorda muito mais disposto e sem aquele efeito ressaca. Pra mim, uma coisa que tá vindo com a idade que eu tenho notado nas manhãs de fim de semana, por exemplo, que eu tenho a sorte de poder dormir mais, se eu durmo muito, eu acordo com dor de cabeça. E a dor de cabeça não passa quando e não, assim, bebo um monte de água, não é isso. Tomo café, não é isso. É por dormir demais mesmo. E isso não acontecia na juventude. Então, tô notando essa mudança. É meio recente, mas se eu durmo demais da conta... E aí eu sei que eu pareço um adolescente às vezes, sei lá, deito tarde, tudo bem, mas putz, vou levantar às 11, eu vou levantar com dor de cabeça, não tem jeito. Se levantar às 8, 9, beleza. Então, tenho percebido isso nos últimos tempos. Nossa, nem fale. Quando eu tive burnout no final de 2022, eu dormia 5 horas por noite, né? E às vezes chegava um feriado, um fim de semana, eu dormia 10, né? Tirar o atraso, vamos compensar. É bom, né? Eu me recuperava realmente do cansaço extremo, só que eu passava, acordar perto do meio-dia e eu passava boa parte do dia mocoronga, assim, total, meio lesada, não sei explicar, é um efeito ressaca mesmo. Então, dormir demais pra mim também não dá, né? Dormir 10 horas, assim, mas eu não tinha outra opção, eu tinha que compensar o déficit de sono. Mas é igualmente horrível, gente. Melhor é você criar o hábito, fazer tudo bonitinho, tudo certinho, dormir o tempo certo, o máximo de dias que você puder, tá bom? Bom, seguindo aqui e ainda falando sobre redes sociais, Bia, nessa semana pintou uma notícia que eu sabia já que você ia mandar pra gente discutir e você mandou pra gente discutir. Então vamos falar sobre isso, tá? Eu vou fazer um resumo e você me diz as suas impressões e a gente comenta em cima disso. Tá bom. Nos Estados Unidos existe o cargo de governo de cirurgião geral. É tipo um ministro da saúde, mas não é. O pessoal do Tecnoblog definiu bem que o nome dele é Vivek Murthy, ele é chefe dos departamentos de saúde pública nos Estados Unidos. E o que ele fez? Nessa semana, ele fez um apelo, eu vou falar o que eles escreveram exatamente para facilitar, né? Ele fez um apelo ao Congresso para exigir que as redes sociais tenham selos de advertência que são semelhantes aí aos de embalagem de cigarro, por exemplo, para expor e informar o público sobre os riscos que as redes representam para a saúde mental de crianças e de adolescentes. Este mesmo Vivek Murthy tinha no ano passado publicado, a gente até repercutiu isso aqui, um relatório sobre o impacto mental das redes sociais, em jovens, etc, etc. Isso aconteceu muito próximo do rabinho ali da discussão sobre o Facebook e a delatora lá do Facebook, que falou sobre o Facebook saber que o Instagram representava um risco, etc, etc. E nesse relatório do ano passado dele, ele falou sobre os impactos positivos, os impactos ruins, que os estudos ainda não tinham comprovado exatamente uma coisa causal entre uma coisa e outra, mas ainda assim ficou fácil de pegar essa notícia e falar, escuta, o cirurgião geral dos Estados Unidos falou que redes sociais são ruins, né? Então já foi um desencontro ali, né? Teve um ruído entre o que ele disse e o que virou a notícia. Neste ano agora, nessa semana, ele colocou essa ideia, escreveu para o Congresso aprovar, de colocar as mensagens de risco à saúde mental das crianças e jovens, na verdade, de uma forma mais geral. Isso, é claro, reacendeu a discussão por conta da importância dele. E, bom, vamos lá, Bia. Quer falar sobre isso? Aliás, por onde a gente começa a falar sobre isso? Começo dizendo que eu sou totalmente a favor. Primeiro porque não é nenhuma medida censitória, nem nada, são selos de advertência. Primeiro de tudo, as pessoas, as famílias, têm que saber o mal que as redes sociais, o excesso de tela, os algoritmos enviesados que colocam as pessoas em bolhas, que causam distorções de autopercepção corporal, como o Instagram, né, que é muito focado em imagens. As pessoas têm que entender que eles são nocivos. Ponto. As pessoas não têm esse conhecimento.
Agora, pro futuro, o próprio Jonathan Haidt, eu me pauto muito nele porque ele é um cara que não tem paixões ideológicas, assim, sabe? Mas ele discute muito bem as coisas e eu aprendo muito com ele, porque eu também tenho 20 anos de internet, aí no mínimo, né? Pra mais, 20, 25 anos. Então eu acompanhei o surgimento, o crescimento, eu vi crianças crescendo, né? E hoje crescendo em tempos que já existiam redes sociais e hoje estão tendo problemas graves lá na universidade, convivam muito com essa molecada. Então, tudo que ele fala eu presto muita atenção e gosto de colocar na nossa realidade. E eu concordo totalmente com o que o Vivek Murthy falou, né? Que, primeiro de tudo, avisar as pessoas, advertir, né? E a partir de então, aí, isso dá para se estender também nos campos pedagógicos, nas escolas, as pessoas têm que aprender também quando as pessoas que eu digo, pedagogos, professores, né, todo mundo que trabalha com educação, quando que é o mais adequado para liberar telas para crianças, né? O que se tem, por enquanto, mais ou menos de um consenso é 13 anos para liberar telas assim, para adolescentes, né? Antes disso, só com monitoramento estrito, né? Você junto e controlando exatamente o que ela consome. Então, 13 anos telas e 16 anos redes sociais. Nossa, 16 anos. 16 anos, gente, porque tá feio o negócio, sabe? A gente tá vendo esse pessoal fazendo peeling de fenol. Lá vou eu falar do peeling de fenol de novo. Isso, pra mim, é tão emblemático, gente. São pessoas querendo ter cara de filtro de Instagram. É uma coisa que me choca muito, né? Eu já não gosto muito de procedimento estético, assim, não sou contra, acho que dá pra melhorar, mas o pessoal, sabe, eu vejo as mulheres na minha idade querendo voltar a ter cara de 20 anos, assim, cara, isso é zoado demais, é muito Dorian Gray pro meu gosto, né? A pessoa vira uma caricatura e elas não estão percebendo isso. É tanto filtro, é tanto influencer mostrando uma cara que elas nem têm na vida real, né? Que as pessoas ficam alucinadas, elas se sentem velhas, se sentem ultrapassadas, se sentem feias, se sentem rejeitadas. É horrível o que esses algoritmos fazem, principalmente na cabeça de mulheres. Então, sim, sou a favor, tem que ter esses selos de advertência e tem que ter também atitudes aí mais educativas, pode até vir de governos, dos departamentos de saúde pública, começar a explicar para as pessoas o que os algoritmos estão fazendo, por que elas estão mais deprimidas, mais ansiosas, e essa geração Z agora, então, que são deprimidos e ansiosos crônicos, por que eles são assim? O que está acontecendo que está deixando os mais jovens permanentemente ansiosos e deprimidos? Então, totalmente a favor, e eu espero que aqui no Brasil logo surja alguma iniciativa nesse sentido também. Deve surgir, até porque isso vai entrar bem no assunto que a gente vai falar a seguir, né? Que a gente tinha prometido sobre a regulamentação de IAs. O que eu vi a gente já... Não dá pra resumir tudo que a gente já falou aqui sobre isso, mas quem escuta aqui sabe que eu tenho uma impressão dividida sobre. Sim, prestemos atenção, mas façamos isso com calma, porque às vezes não é corrigir, mas às vezes estamos resolvendo um problema que não existe. E eu reconheço que existe o risco para alguns perfis de pessoas, né? Isso tudo coexiste, e é por isso que esse assunto é tão complicado e que não resolveram até hoje, porque não é fácil, né? Dito tudo isso, o que eu vi de críticas à solução que ele propôs, não à intenção dele, porque a intenção é claro, né? Quem é contra proteger as criancinhas? Ninguém, né? Mas a solução que ele propôs, o pessoal fez um paralelo, por exemplo, eu vou deixar aqui na descrição um texto do Mike Mesnick, que ele tem uma atitude mais provocadora, etc., mas mesmo assim ele acerta nos pontos que ele coloca, ele me irrita um pouquinho, mas é tipo é o The Onion, né? Fez uma matéria uma vez de partir o coração. Alguém que você detesta acabou de fazer um excelente ponto na internet. Não foi exatamente isso, mas foi próximo disso. E ele falou o seguinte, né? Ele lembrou, por exemplo, nos anos 80, os Estados Unidos aprovaram um aviso de que videogames eram causadores de violência em crianças, então cuidado, porque a juventude vai ser perdida, porque vai sair matando todo mundo, porque jogou um joguinho de tiro. A Califórnia até reverteu depois isso por falta de provas que comprovassem mesmo que uma coisa estava ligada à outra. E esse é um assunto que... Lembra do Carmageddon aqui no Brasil, que foi proibido porque ia fazer as crianças saírem atropelando todo mundo? Esse é um assunto que é recorrente, né? Não ajuda aqui, sempre que tem um tiroteio nos Estados Unidos, que é uma coisa que é sempre mesmo, né? Que acontece. Vão lá, fuçam no computador, pronto. Acharam Call of Duty. Tá vendo só os joguinhos de tiro. Então,
esse é transpondo isso para agora, você troca jogo de tiro por rede social, transporta violência por depressão, tem similaridades, tá? Por mais que eu concorde que tenha que prestar atenção e que algo tenha que ser feito. Mas esse algo ainda está aberto ao debate, né? Antes disso, 10 anos depois, 72, avisos sobre como a TV estava prejudicando a saúde mental das crianças. E tinha um aviso que era assim, né? Foi uma matéria que falou: para algumas crianças, alguns conteúdos, sob algumas condições, gera danos. Para outras crianças, sob as mesmas condições, não gera. Ainda assim, vai estragar a mente de todo mundo, então é melhor não fazer. Uma coisa não leva a outra, não entendo como é que essa conclusão acontece. Eu vejo um pouco disso também nessa questão de redes sociais. E a crítica que eu vi ao pedido novo do Vivek foi o seguinte: apesar da intenção ser boa, promover isso como solução tende a causar o mesmo, eles chamam de pânico moral, que foi causado com o lance dos videogames, antes com o lance das TVs. É o que eu sempre falo aqui de Pessimist's Archive, de que o inimigo da geração é sempre a tecnologia nova, e as antigas, que eram as inimigas da geração passada, a gente vê que tá tudo bem, né? Como que deixou da noite pro dia de ser um risco? A internet, o rádio, o quadrinho, a TV, etc. Dito isso, eu vou deixar aqui na descrição o link tanto para a matéria do Tecnoblog, que fez excelente trabalho em explicar, quanto também para essa matéria do Mike Mesnick, colocando esse outro lado. Mas lendo todo mundo que é bem informado a respeito disso, eu tendo a favorecer e acreditar mais e que fala assim, cara, a intenção foi ótima, a solução é péssima. Porque ela dá munição para um argumento que ainda não foi comprovado que ele existe. Tem as desconfianças, né? No próprio relatório dele no ano passado sobre o impacto de social media, de redes sociais, o resumo do resumo é assim, né? Redes sociais oferecem benefícios para a juventude com uma comunidade, quem precisa, especialmente, por exemplo, para quem se sente marginalizado de diversos grupos, seja a parte étnica, seja a parte de LGBT, as pessoas não encontram as conexões na vida real, elas recorrem à internet e encontram comunidades de apoio. Isso é a parte positiva. As pessoas se sentem mais bem aceitas, têm mais suporte, expressam criatividade, etc, etc. Existe também a informação de que para algumas pessoas ela pode oferecer uma experiência ruim. Tá aqui um estudo, tá aqui outro estudo, nenhum deles conseguiu achar ainda provas causais de que uma coisa está ligada à outra, mas são motivos de preocupação. Então, que esse relatório foi o que virou aquilo de internet, faz mal para a mente das pessoas. Então, ele dizer isso reforça o argumento de que talvez seja um exagero. E isso esvazia a credibilidade de coisas que poderiam ser positivas para tentar resolver a situação. Então, é um assunto complicado. Tendo a acreditar que, apesar da intenção ter sido certa, talvez essa não seja a solução, isso seja um desserviço, na verdade, deixa a gente mais distante, talvez, agora de uma solução, porque esse aviso tende a aumentar, a inflacionar a desconfiança de um problema que talvez não seja esse, né? Então, é um assunto muito complicado e espinhoso, né? Perfeito, perfeito. E a gente vai voltar mais pra frente nesse assunto, quando eu for comentar o livro, que realmente ele traz algumas propostas nesse sentido. Vou trazer mais pra frente, tá? Boa. E agora, vamos sair de um assunto difícil para um assunto fácil. Regulação de inteligência artificial. O que você acha? Olha, gente, eu tô devendo para vocês. Agora chegou o computador aqui, eu não vi o PL, mas eu vi no fim de semana, quando eu fui baixar, que em poucos dias teve um monte de alteração em artigo. Então, como tá em discussão agora, todo dia tá tendo alteração, né? Tá mudando alguma coisinha aqui, outra ali. Então, vamos deixar para semana que vem, e aí eu prometo que eu leio o PL na véspera, para poder trazer um parecer bem atualizado para vocês, tá? Eu acho que a gente não pode escapar disso, porque vai impactar não só nas aplicações comerciais, médicas, de comunicação, mas também vai impactar marketing, vai impactar a forma como ideias, produtos, serviços são apresentados pra gente, né? Eu não tô falando só dos deepfakes, não. A primeira coisa que a gente pensa são os deepfakes, né? Mas não é isso, sabe? É travestir a realidade, digamos assim, né? A gente sabe que muita coisa, muita propaganda enganosa chega até a gente, e a questão da IA realmente pode nos levar ao mundo da fantasia de uma maneira muito fácil, né? Já tem vídeos do Luma, do Sora, que você vê e você pensa, poxa, a primeira coisa que eu penso, como é que isso aqui seria para anunciar um produto tal, né? Porque é uma coisa que seria inviável você filmar e fazer.
Ou então você ia ter que gastar toneladas em computação gráfica para fazer aquilo que o vídeo faz. Sendo que você simplesmente gerou uma pessoa que não existe, uma situação que não existe e tá ali. Então, realmente a legislação vai impactar em muita coisa na vida da gente, mas desde que se discuta com sabedoria. Bom, vamos deixar isso mais para frente. Mas vocês sabem que eu sou contra proibir, vamos censurar, vamos coibir. Não é esse o caminho. Tá? E eu sei que tem muito deputado, muito senador que quer. Eles falam, vamos proibir tudo de uma vez, né? Porque inteligência artificial é o cão. Né? A minha mãe, até postei no Twitter essa semana, ela foi marcar uma consulta. Poxa, eu fiquei meia hora aqui no telefone pra marcar uma consulta só falando com um robozinho. Eu já tô pegando raiva dessa inteligência artificial. Olha o que as pessoas estão entendendo por inteligência artificial, gente. Então, vejam a importância dessa discussão e desse PL, né? Esse é um alvo móvel, né? E é curioso que assim, você falou, eu vou ler na véspera pra gente poder discutir na semana que vem. Se a gente tivesse feito isso na semana passada, já estaria desatualizado o papo. Por quê? Verdade. Porque, primeiro, né? Ontem, dia 18 de junho, era pra ter sido votado no Senado, se esse projeto de lei poderia ir pra frente ou não. Foi adiado de novo. E ele está começando a chegar perto do prazo de que, se não for votado, isso vai ser deixado para lá. Vai perder o prazo mesmo. E o que acontece é o seguinte, né? O texto inicial desse projeto de lei, ele é muito próximo, assim como geralmente acontece, na verdade, à lei europeia, né? Você pega, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, a LGPD, a primeira proposta dela é quase um copia-cola-traduz da GDPR, cuja tradução é literalmente Lei Geral de Proteção de Dados. Então o nome é muito parecido. Sim. Não é a primeira vez, não é a última, né? Que legisladores aqui no Brasil se inspiram no que foi aprovado lá fora, porque aí já está metade do caminho andado, né? Para tentar implementar aqui no Brasil. Mas são realidades diferentes, são contextos diferentes, a expectativa do que é privacidade é diferente. Estados Unidos tem muito mais a pegada de liberdades civis, a Europa tem mais a pegada de restrição, e é um modelo diferente, e bom, cada um tem a sua opinião sobre isso, né? E, dito tudo isso, se a gente tivesse falado semana passada pra essa estar desatualizado, certamente entre gravar e publicar hoje aqui o episódio, talvez já pinta informações novas a respeito, né? Você pega, só nos últimos 10 dias, teve quase 100 emendas propostas a esse projeto de lei. A aprovação popular, na verdade uma reprovação popular, de quase 30 mil votos aí do pessoal sobre isso, de dar opinião, tem só 1.500 mais ou menos que são a favor, então tá muito desproporcional o quanto a própria população se demonstrou contra o projeto. Mas o que é o projeto, né? Ele tem... É que nem o texto do Vivek Murthy, né? A intenção, ela é positiva, apesar de muito copiada da Europa, que é da proteção dos direitos civis em relação às partes que o uso de IA podem representar uma ameaça. Por exemplo, viés de etnia para uma IA decidir quanto que vai custar o seguro do carro, sabe? Ou então, para a IA decidir quem que pode passar para a próxima fase de uma entrevista de emprego, né? Esse tipo de coisa tem a previsão de que as pessoas têm que saber qual foi a IA que decidiu, qual foi o processo de decisão e poder recorrer se sentir discriminada por qualquer motivo por conta de uma decisão feita por IA. Isso é positivo, né? Mas tem partes que beiram, por exemplo, não é isso, tá? Eu vou exagerar só para passar o ponto e a gente poder passar por cima desse assunto e seguir em frente. Tornar ilegal o viés, né? Assim, se você soubesse que é um viés, você não tinha posto na maldita IA, né? Não é de propósito, né? Mas não é isso, tá, gente? Mas eu tô exagerando pra gente poder provar esse ponto, pra falar sobre esse ponto. Então existem algumas partes técnicas, como geralmente acontece com leis propostas pelo que a gente chama no ADT de velhos babões, né? Que às vezes não tem o conhecimento total do que eles estão falando, porque o decidindo, e dá pra entender, né? Hoje eles estão decidindo sobre IA, amanhã eles estão decidindo sobre grossura de encanamentos de gás, e depois de amanhã eles estão decidindo sobre tamanho de altura da guia. Não dá pra você ter especialidade plena sobre tudo. Por isso que eles recorrem a especialistas, a opinião popular, juntam isso tudo, empacotam a partir de um ponto de vista do objetivo que tem que ser essa lei e tentam aprovar. Dessa vez, não tá passando, né? Os aspectos técnicos, eles, assim como foi visto na Europa, eles tendem a restringir o potencial ou a velocidade da evolução em cima de, e aí entra talvez um pouquinho do lance de redes sociais, etc., um risco que de verdade, na prática, na parte técnica mesmo, não é tão grande quanto faz parecer. É tipo o Google, as respostas de IA do Google, né?
um ou outro resultado ruim não quer dizer que o negócio não funciona, mas a fama fica que o negócio funciona. A OpenAI não pegou a voz da Scarlett Johansson para fazer a voz dela, mas a fama ficou que ela pegou a voz. Então essas coisas atrapalham esse processo de propor a lei, aprovar a lei, né? E na Europa isso foi uma coisa que a gente conversando lá no podcast da Luro Hipsters Fora de Controle, que é sobre IA, a gente conversou faz um tempo com um cara que era engenheiro de machine learning do Centro de Supercomputador de Barcelona. Ele falou, cara, isso foi antes da Europa aprovar o AI Act, né, que a gente também falou sobre isso, mas ele falou assim, a gente já vê, o Instituto ele né, tem ligação com a faculdade, a parte da academia, tem ligação com a parte de fomento público também, ele falou, a gente já vê agora um esfriamento de investimento na gente, porque o investidor quer retorno. Ele não vai botar dinheiro aqui que tem esse monte de restrição, quando ele pode ir para outros lugares sem restrição e ver acelerar muito mais rápido, ter o retorno muito mais rápido. Ter o incentivo de ganhar dinheiro é um problema? Óbvio, né? Não tô falando que o investidor tá certo de que ganha dinheiro a todo custo. Mas resfriar a pesquisa e o desenvolvimento em prol de segurança aí das criancinhas, não sei se é o caminho, né? Nos Estados Unidos, o Biden aprovou uma lei que o pessoal que não gostou e exagerou o que ele fez falou o seguinte, ele tornou ilegal fazer matemática. Não foi isso, mas tem um pouquinho disso, né? Tem a parte dos modelos a partir de um certo tamanho, tem que passar por uma série de restrições que os menores não têm que fazer, porque essa é a intenção de fomentar com que os pequenos possam crescer. Então, aqui nesse projeto de lei aqui, o da Europa também, existem diferentes categorias de empresas que vão estar sujeitas a mais ou menos regulações e obrigações de transparência e relatórios e pesquisa e etc. Tudo isso no papel parece super bom, mas na prática o que você faz, e é o que as empresas dizem, e elas estão defendendo do lado delas, que é, vocês estão tornando a gravidade muito maior para a gente tentar ter uma velocidade de escape e chegar à órbita. Não vai funcionar. E isso vai atrasar o nosso país. Você não vai atrasar o desenvolvimento de IA porque os investimentos vão para países que não tenham essas restrições. E uma outra entrevista que a gente fez lá no Hipsters foi com um parlamentar europeu que participou do processo para aprovar essa lei na Europa. E eu perguntei para ele, falei, você não tem medo de essa restrição causar um desinvestimento na Europa? Ele falou o seguinte, o que a gente vê, geralmente, é que quando a gente aprova uma lei, outros países passam a aprovar leis parecidas, né? E ele, não sei se ele já sabia que isso estava em via de acontecer no Brasil, mas é mais ou menos o que está acontecendo. Então ele fala assim, pode ser que momentaneamente a gente perca investimentos, mas conforme o mercado for amadurecendo e as leis forem amadurecendo, a gente acha que escolheu o melhor caminho, que outros países vão adotar coisas parecidas. Certo. Então existem muitas camadas e muitos lados que dá para olhar isso aí. Esse monte de emenda, foram quase 100 em 3, 4 dias, né? Já indica que tem alguma coisa errada, né? E existem, por exemplo, provisões na lei que falam sobre o impacto profissional, né? A parte de treinamento. Então, o que eu concordo, você pegar informações da web aberta para treinar seu modelo comercial, ganhar dinheiro em cima de um trabalho que você está substituindo com a sua ferramenta, é no mínimo moralmente, né? Mesmo que não seja ilegal. Essa lei quer tornar legal o uso do material para treinamento, não para você disponibilizar o material, mas sim o treinamento do modelo, aí eu acho que ok. Mas se não tiver fins lucrativos, se tiver fins lucrativos, aí não vale, né? Tudo tem muita ramificação, né? Que é um problema. Mas esse novo adiamento e provavelmente mais emendas que vão aparecer no meio do caminho, né? Eles falam, a gente vai conversar, acho que vão conversar com 5 grupos, vão ter 5 sessões de conversa e consulta pública e com especialistas para tentar ver o que fazer com essa lei, porque um último ponto sobre isso é o seguinte, o Brasil não é exatamente uma grande potência de inteligência artificial no mundo. Restringir pode piorar essa situação e fazer o quê? Causar mais ainda o esvaziamento de bons profissionais para fora, para países ou que tenham menos restrições ou que pelo menos paguem melhor para ter que lidar com isso, né? A gente entrevistou recentemente um outro pessoal, eles têm uma IA generativa de imagem que usa uma técnica chamada GAN para aplicar roupas num modelo feito do seu corpo a partir de 2 fotos. Foto de frente, foto de lado. Não é como se fosse um Photoshop da roupa por cima da sua foto. Ele recria mesmo você e aplica a roupa de um jeito que eles falaram, reduziu a quantidade de devoluções, porque a pessoa vê a roupa aplicada do tamanho certo, no corpo dela do jeito certo, vê o caimento certo,
a pessoa compra mais na certeza, ela compra mais, aumentou o número de vendas. Então, ele falou o seguinte, é uma empresa brasileira. Ele falou, cara, a gente teve que ir até o Uruguai. A gente tá usando uma empresa do Uruguai para fornecer a tecnologia pra gente, porque a gente procurou aqui no Brasil, acho que é o Uruguai, posso estar enganado, mas é um país do Mercosul, tá? Não achamos. Então, a gente já tem essa carência de profissionais sem essas regulações. Com a regulação, se for desse jeito que tecnicamente engessa ainda mais o que dá para começar a fazer aqui no Brasil, você partindo do 0 para o 1, isso pode ser um problema que vai deixar ainda maior a distância entre o que a gente tem aqui no Brasil e o que tem lá fora, seja lá fora em lugares com regulamentação diferente ou lá fora sem a regulamentação. Né? Que nem quando tinha, vamos pausar o desenvolvimento de IA por 6 meses. O contra-argumento óbvio era, tá, mas e quem não pausar? Vai ficar muito à frente, vai ter 6 meses de corrida na lebre e jabuti, apesar que o jabuti ganha, mas entenderam o que eu tô falando? Pra evoluir, né? E como é que se alcança? Alguém que já vai estar em velocidade máxima, tá acelerando ainda, altitude de cruzeiro, use aqui a analogia que você quiser. Então são muitos aspectos, alguns deles que não estão nem direcionados, não são citados aqui na lei que vai ter esse impacto, e outros que depois de propor a lei, o pessoal falou, né? Puxa, é mesmo, não pensamos nisso, o que é um problema, né? Então, isso vai, claro, seguir dando pano pra manga, a gente vai seguir falando sobre isso aqui, mas nesse momento pode acontecer qualquer coisa, inclusive nada, que é o que eu sempre falo que geralmente acontece, né? Dito isso, a gente quer saber de vocês, o que vocês acham, vocês podem mandar pra gente em gigahertz.fm/feedback ou então falar com a Bia no Telegram. Boa! E eu mandei pra você, Marcos, um link do X, da grade curricular do primeiro curso de inteligência artificial do Estado de São Paulo, curso de graduação. Olha só que interessante. Legal. E a gente pensa assim, mas como assim? Um curso de graduação em inteligência artificial? Porque a gente sabe que isso está ligado à ciência da computação, informática, né? Você basicamente aprende o quê? Programação, machine learning, deep learning. É isso é inteligência artificial, né? Mas tá ali, eu achei bem interessante, porque eu acho que falar em inteligência artificial foca o negócio direto para esse tipo de aplicação. E uma coisa que dá para você discutir mais a fundo são as questões de humanas ligadas a isso. Acho que é um curso desse tipo dá brecha para fazer discussões mais aprofundadas de ética, algoritmos com viés, esse tipo de coisa, né? Então mandei o link para você ali, dá uma olhadinha, compartilha com o pessoal ali nos links do episódio, e acho que a gente pode discutir isso no próximo episódio também. Deem uma olhadinha, o que vocês acham dessa grade curricular. Eu até comentei no tweet ali, falei que é uma mistura de bacharelado em ciência da computação com ciência de dados, né? Ficou um híbrido. E alguns professores comentaram ali, né? Eu passei o link para eles, marquei eles, e eles falaram, tô sentindo falta de matérias de matemática, né? Álgebra linear, esse tipo de coisa, né? Porque realmente matemática é muito importante na parte de ciência da computação. E passo a bola para vocês, ouvintes. Deem uma olhadinha lá, em especial vocês que cursaram sistemas, engenharia da computação, ciência da computação, todas as graduações correlatas. Aí gostaria que vocês comentassem o que vocês sentiriam falta num curso, se vocês fizessem hoje, né, em comparação com o tempo que vocês cursaram. Se vocês cursam, o que vocês acham da grade de vocês, se dá para mudar, se está defasada, se está adequada, se está muito pesada, porque a gente está agregando coisas, né? Agora a gente está começando falando de coisas de humanas, por exemplo, a gente está falando de ética, coisas que não tinha uma faculdade de engenharia aí tempos atrás, né? Então vale a pena essa discussão, e o link vai ficar aí à disposição para vocês darem uma zoiadinha e comentarem o que vocês acham de uma graduação em inteligência artificial. Boa. E sobre esse ponto de ética, você só me lembrou uma última parte que eu quero falar sobre isso, que foi aprovado na Europa, e a gente vai ter exemplos no Brasil, né? Que é sobre, por exemplo, existem as IAs que colocaram, acho que foi médio risco, baixo risco, alto risco, tem acho que um risco altíssimo também. E essas de risco altíssimo envolvem, por exemplo, reconhecimento facial em lugares públicos para diferentes fins, né? Tem a parte óbvia. E se tiver um terrorista no estádio de futebol, a gente quer poder prender o terrorista, né? Que nem o terrorismo é sempre o argumento, ou terrorismo ou pedofilia, são os argumentos que quebram qualquer coisa assim. Como que você é a favor de pedófilos? Gente, pelo amor de Deus, né? Uma coisa. Dito tudo isso, tem lá na Europa a proibição desses usos de reconhecimento facial em grande escala, etc.,
que é uma coisa que a gente viu acontecer nos Estados Unidos recentemente. Tem o Madison Square Garden, né? Lugar grande de eventos, etc. Ele está sendo processado, não lembro por quê. Tem um grupo de advogados representando quem está processando. Esse pessoal foi ver um show no Madison Square Garden e foi proibido de entrar, porque o reconhecimento facial falou assim, opa, esses são os advogados que estão processando a gente. Então, não pode entrar. E tiveram que ir embora, não puderam entrar lá. Isso talvez gere outro processo. Mas aqui no Brasil teve alguma coisa também do estádio do Palmeiras que reconheceu esses dias. Sim. Então, isso lá fora estaria proibido. Aqui no Brasil, né, nessa proposta de lei, existe as sessões de risco, tem avaliação preliminar, risco excessivo e alto risco. Progressão meio estranha, né? Mas ainda assim, e cada um tem categorias do que pode e do que não pode fazer, quais vão ser os níveis de parte de governança, parte de transparência, parte de pesquisa, entrevista mesmo. Coisa de alto risco envolve também perda de emprego, o que é óbvio que é importantíssimo e tem que ser discutido, e tem que ver o que vai fazer com esse pessoal, porque a escala de pessoas que podem ter emprego afetado, se não eliminado, é muito maior do que quando apareceu o elevador automático que eliminou o emprego de ascensoristas. Ou então, outros exemplos que são citados aqui, né? A escala é muito maior. Então é claro que tem que haver uma discussão sobre o que fazer. Legislar antes de entender se a solução resolve o problema não parece ser a melhor estratégia. Né? Então, tudo isso entra aí nesse bolo. Então, é difícil falar sobre esse assunto porque metade do que a gente falou aqui já teve emenda que propõe que seja mais forte, que seja mais fraco, que seja eliminado, que seja complementado. Então, mas vale ainda assim levantar esses pontos, porque cada um do que a gente pinça um aqui, sorteia uma página, sorteia um artigo, sorteia um parágrafo. Dá pra falar, isso aqui oferece benefícios e oferece problemas, vamos falar sobre isso. Então, é um alvo muito móvel, né? E a solução não estava na primeira proposta, não estava na primeira emenda, nem na 10ª, nem na 20ª, são 99 agora que foram propostas, e enfim, né? Vai aparecer mais entre hoje e hoje à noite, provavelmente, né? E a gente deixa aqui o contato, né, para vocês deixarem os seus comentários, suas sugestões, o que vocês acham a respeito disso, o que vocês acham que os nossos entes públicos estão pensando também a respeito disso, o que eles sabem a respeito disso, se vocês acham que a comunicação com o público em geral tá boa. Spoiler, não está, né? Mas a gente tá vendo muita gente com muito poder nas mãos e são pessoas que não sabem do que estão falando, não sabem do que estão legislando, né? Não sabem sequer definir. Se você chegar para eles e falar, mas o que é inteligência artificial? Será que eles vão conseguir definir a contento do que eles estão propondo ali, né? Então, passo a bola para vocês, ouvintes, sempre muito sensatos, sempre muito acrescentam muito para nós, para mim e para o Marcos aqui. Então, mandem lá um comentáriozinho na página gigahertz.fm/feedback. Vocês podem deixar um comentário, uma sugestão, links para a gente dar uma conferida aí, coisas que estão circulando na mídia. Se preferir, no meu Telegram, @BiaCunze, ou lá no meu Twitter, @GarotaSemFio. Maravilha. Para falar comigo, se vocês quiserem, é gigahertz só. Mas tem também gigahertz.tv/feedback. Mas direto comigo é MVC Mendes lá no Instagram e no Threads. Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje. Agradecer, mais importante ainda, vocês que ajudam a gente a chegar cada vez mais longe, a cada vez mais ouvidos e cérebros por meio de recomendações, por meio de avaliaçõs. Do jeito que vocês ajudam a gente, é muito bacana. Obrigado a quem faz isso. Para achar os links do que a gente comentou, tá aqui nas notas do episódio ou então em gigahertz.fm/adtrabalho/104 e a gente volta na semana que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.